Razão dos apelos. E aqui é outra mensagem muito importante. Porque hoje, se vocês pararem para perceber, ele mandou nos observar sobre a idolatria que criamos em nós. Não é a idolatria dos outros, é a nossa idolatria. Nos chamou a atenção de que o que nós estamos esperando para começar a servir. Paulo servia até na cadeia, né? E que nós não temos que ficar esperando melhores condições da nossa vida para poder servir a Deus e se tornar um ser humano melhor. E agora vem a razão dos apelos. Pedro, em Atos, capítulo 10, versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Por que eu tenho que ler essa? Por causa da idolatria. A lição da idolatria já fala da idolatria, agora a razão dos apelos. Vamos lá, Emmanuel. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições. De homem caridoso e reto, invocava a presença do discípulo de Jesus atendendo a elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga, sensato: por que razão mandastes me chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referência a este ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos esclarecer a importância das finalidades em jogo. Ele vai explicar. Imaginai-vos chamando Simão Pedro de determinado círculo de oração e figuremos a equiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestiais os motivos da requisição e, pautando no bom senso das nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Vixe, puxou um pouquinho a nossa orelha. Nós somos vaidosos. Nós somos muito vaidosos. Essa lição fala muito sobre a nossa vaidade, né? De querer sempre... Eu só quero falar com o dono dos bois. Eu não quero falar com os empregadinhos. Quando eu não acredito em santo, quando eu não acredito em espírito, então eu só converso com Jesus. Jesus me falou isso, Jesus me falou aquilo, o Espírito Santo, Jesus e Deus. Dali só os três. Da resto é tudo comandado, eu não falo com eles. Aí tem outras religiões que aceitam, não. Eu já até conversei com os santos. Os santos para cima, Santo, Jesus, Espírito Santo, Maria, Deus. O resto é coitado, não é para mim. E aí vem indo, né? Aí vem o Espiritismo, conversa com o João, com o Antônio, com o Pedro, com quem morre, né? Com os mortos que um dia foram vivos, que estavam entre nós, continuam vivos e depois perderam o corpo. Enfim,
cada religião vai aceitando as comunicações com o mundo invisível. No entanto, aí vamos aqui. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Cornélio, gente, chamou Pedro para conversar. E ele vem e pergunta: por que você está me chamando? Olha que interessante. Então, vamos lá. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Então ele era um homem bom, caridoso e reto. Reto é justo. Lembra que a gente fala? Justiça é o primeiro degrau do amor. Não existe amor sem justiça. Não existe. Como você pode dizer que eu amo todos vocês, mas não sou justo com ninguém? Não existe. Justiça é a base do amor. Então, caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato. Então ele atende o pedido, ele é chamado e ele atende o pedido. Ele fica sabendo, né, por um emissário do céu, um anjo, um espírito, que ele poderia ir, que ele deveria ir. E ele foi à casa de Cornélio. Óbvio, uma época em que é complicado você ser cristão, né? Nós temos, de um lado, Paulo de Tarso preso por ser cristão, e aí um Cornélio chama Pedro para ir visitá-lo, porque ele tem uma dúvida para tirar. É difícil nós colocando no lugar dele, e aí, será que ele está me chamando para prender? Se eu for, não vai ser um testemunho de que eu realmente sou cristão? E aí ele diz assim, ó: por que razão mandaste chamar-me? Pergunta aquele homem que era caridoso e reto, mas era um romano. Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Isso é muito importante. Nós somos espíritas, nós somos cristãos. Aí nos chamam de qualquer lugar e a gente vai. Ele diz, essa passagem diz assim, ó: primeiro a gente precisa conhecer quando alguém em outros campos, quer dizer, pessoas que não são cristãs, nos chamam. Eu diria mais assim, aquele é bem claro, cristianismo e os romanos, mas aqui eu vou colocar assim, pessoas que são de outras religiões nos chamam, mas não são, elas são cristãs, porque todas as religiões, tem algumas delas são cristãs, mas são de outra denominação religiosa e nos manda chamar. Ele está falando assim, ó: qual é a finalidade de semelhante exigência? Por que nos chama? Né? É bem estranho, né? Você tem uma religião, você confia nessa religião, você segue a religião e queres conversar comigo. Bom, aí ele quer saber. Ele fala que é o mínimo que um trabalhador, um discípulo, um servidor do Cristo tem que saber. Tem que ser esperto. Não vá lá, porque nós somos muito egocêntricos, enaltecidos e vaidosos. Fulano está te chamando, eu vou converter, eu vou transformar ele em espírita. Pelo amor de Deus, não faça isso. De jeito nenhum. Mas tenta saber primeiro por que me chamas, que queres conversar comigo, se você é de uma outra denominação religiosa. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Está falando, considerações ele fará
sobre esse acontecimento para nós. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, vai mostrar uma das referências, né? Primeiro que você tem que ter cautela, né? E porque a ideia é que a gente vai enaltecido, né? Quando alguém nos chama, mandou me chamar, não é nem espírita. Então, vamos lá. Muita gente, por ouvir referência a este ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. Eu conheço muitos locais que começaram, de repente, chamar qualquer espírita. Aí para Joana de Ângeles, muitos espíritas aí começaram a chamar Joana de Ângeles. Tinha algum contato com Joana de Ângeles? Não tinha. Até Bezerra de Menezes foi chamado, né? E aí tinha gente, cada vez que ia lendo, né, as obras, ia sabendo o nome, todos aqueles personagens espíritas foram chamados em reuniões espíritas, né, em orações. Bezerra, Emmanuel ainda não vi um chamado de Emmanuel, não vi ainda, mas eu vi Joana de Ângeles, Bezerra, mais novos aí, espíritos mais novos, Eurípides, e tem um monte. Existe uma coisa muito interessante nisso, que é assim, né? É importante a gente entender aqui, eu quero dar uma pausa aqui, um parênteses, para você explicar uma coisa. A doutrina espírita é muito nova. Ninguém nasceu espírita. Todos nós nascemos num lar que era de alguma religião, ou católico, ou evangélica, ou umbandista, ou até sem religião nenhuma, mas espírita durante um tempo, logo no começo, dificilmente alguém nasceu espírita, porque os nossos pais estavam se tornando espírita ainda. Então é natural que eu me torne logo de primeira mão um espírita católico, um espírita evangélico, um espírita umbandista, um espírita, porque eu venho de uma outra religião para me tornar espírita, é o meu primeiro contato. Então é natural que alguns ranços, alguns costumes eu trago de outra religião quando eu me torno espírita. Até que, com muito tempo, na reforma íntima, eu perco esses hábitos para me ficar mais espírita. Então é muito comum a gente ver essa mistura de coisas, né? Por exemplo, muitas pessoas deixaram de invocar santos, São Benedito, São Francisco, Santo Antônio, Santo isso, para invocar Eurípides, Bezerra de Menezes. Trocou um 6 por meia dúzia, trocou os santos da Igreja Católica pelas pessoas, pelos espíritos mais evoluídos, conhecidos pela doutrina espírita, mas fez de uma maneira muito católica, tá? De uma maneira, que eu estou falando aqui, de uma maneira católica mesmo, literalmente. Outros vieram da religião evangélica, então, e aí eles trocaram o Espírito Santo pelo benfeitor, mas um benfeitor muito evoluído, não um benfeitor simples. Eu estou te falando isso que é verdade. Se você pegar um evangélico espírita, um espírito evangélico, se você falar assim, como que é o nome do meu benfeitor? Olha, ele me falou que o nome dele é João. Mas Ismael? Não é nenhum anjo aí, não. Porque de anjo, para eles, só tem anjo Jesus, né? Aí, até videntes, médiuns videntes, só vê Jesus. Vê anjos. Vê mesmo. Vê, assim, ele diz que vê, né? Ele fala, tá chegando os anjos aqui, Jesus tá chegando aqui. Então, é nessa maneira que a gente vai vendo que a religião, ela não brota do nada. A gente vai aprendendo a desfazer os hábitos das outras religiões
e nos transformando cada dia mais num espírita, compreendendo por que aqueles hábitos não condizem mais. Outros acostumam e param ali. Como outros vão se tornando espíritas, vão conhecendo, vão imitando hábitos daqueles que pararam e vão continuando. Bom, tá aí. Dei a explicação do parênteses. Então ele diz assim, ó, costumava invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. E aí, e nós imaginávamos isso aí, tá? Muita gente pensava assim, olha, se você vai trabalhar com o quê? Ah, não, fazer um pouco de cura. Ah, tem que chamar a corrente de Bezerra de Menezes. Se você não chamar a corrente de Bezerra de Menezes, não vai dar certo sua cura. Não pode chamar, sei lá, não pode chamar Emmanuel, por exemplo. Não, Emmanuel não faz cura. Quem que é médico? É Bezerra, então é Bezerra. Entendeu? Meio um espírita católico, né? Que santo que você está rezando isso aí? Eu estou rezando para Nossa Senhora. Nossa Senhora não é para causas impossíveis. Santo Expedito, rapaz. Isso é coisa de justiça. É Santo Expedito. Nós somos assim. E aí esse espírita vira o católico. Então ele vai falar, a coisa de cura é Bezerra, rapaz. O que você está falando aí? Troquei o santo por outro santo. Digamos assim, né? É natural nosso. Né? Então ele diz assim que a resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Só porque eu ouvi falar que um determinado espírito é evoluído, aí eu já começo a chamar ele onde eu preciso dele. E vou ficando chamando ele. Né? Muito de nós aprendemos a conhecer os santos através da necessidade. Porque alguém fala, isso é para isso é para aquilo, aquilo é para aquilo, aquilo é para aquilo. Quem que é? Você nem sabe que santo que é. E aí ele diz assim, por que reclamar a companhia que não merecemos? Por que você está chamando alguém, um espírito dessa estirpe, dessa evolução, desse reconhecimento, do tamanho nobreza, né? Será que merece chamá-lo? Será que você fez a sua parte, está tudo certo, você precisa só da ajuda? E será que a sua ajuda, aquilo que você precisa de alguém dessa elevação espiritual? Você imaginou? Tem pessoa que fala, eu não aceito qualquer espírito, não, é Jesus, ou é Espírito Santo. Será que nós tínhamos condições de receber Jesus em nossa casa? Eu particularmente penso, se Jesus aparecesse na minha frente, eu morria de vergonha. Só de saber que ele sabe quem sou eu. Dos meus defeitos, dos meus vícios, da minha pequenez. Não, é muito. Diminuiu demais. Eu prefiro um espírito um pouquinho mais evoluído que eu, porque eu pelo menos consigo olhar para ele, até falar dos meus defeitos. Imagina falar para Jesus de alguns problemas que eu estou tendo. Nossa, eu tenho vergonha. Então, é isso que ele está fazendo você pensar. Será que você não está pedindo ajuda de seres muito evoluídos e sem você estar preparado para recebê-los? Aí ele diz assim, se não pode afirmar que o impulso se filia à leviandade, eu fiz isso por impulso. Não, eu estava fazendo oração, Guto, é costume. Eu estava fazendo oração e aí eu já emendei no meu apelo e fui emendando o nome de todas as entidades que eu conheço. É mais ou menos um católico, fala assim, eu estava emendando nas minhas orações, eu ia orar para Jesus. Aí eu emendei, botei Nossa Senhora, botei Santo Antônio, eu tinha uma lista de santos, eu só fui olhando ali no meu quarto os retratos que eu tenho, fui lembrando dele e fui chamando todo mundo. Agora você imagine se todo mundo viesse no seu quarto. Será que seu problema é tão grave assim para incomodá-los? A gente pensou assim, a gente já chegou a pensar que esses seres evoluídos têm trabalhos gigantescos para fazer. Responsabilidades gigantescas
comparada com a evolução que eles estão. Parar para vir te atender. E às vezes não é um só, não. 500 eu chamo. Que muitas vezes qualquer um poderia fazer, te atender. E aí então ele está falando assim: entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Vamos colocá-las no lugar, né, digamos assim, encarecê-las. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a equiescência do venerável apóstolo ao apelo, a concordância dele, essa aquiescência, a concordância dele, do venerável apóstolo ao apelo, ou seja, ele aceita ver. Imagina que você invocou Pedro e Pedro veio. Eles naturalmente sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial. Emmanuel falando assim de Pedro. Emmanuel é um benfeitor. Ele está chamando ele de grande emissário celestial. Imagina a evolução de Pedro em relação a Emmanuel. Se para Emmanuel o respeito que ele está se referindo a Pedro, imagine Pedro a nós. É muito longe, né? Então, o grande emissário celestial, os motivos da requisição. Por que você o chamou? Você vai ter que falar para ele, para Pedro, por que você o chamou. Aí ele diz assim: e pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Porque é o seguinte, ele está falando, claro, olha, vamos pensar com bom senso. Pensa nos seus pensamentos, nas suas atitudes mentais. Tudo que você pensa mais ou menos durante o dia, qual é a sua média de pensamentos, de necessidades, daquilo que você concorda, não concorda. Pensou? Agora vai chamar um espírito evoluidíssimo. Comparando aquilo que você chama de problema com aquela entidade evoluidíssima. Ele está falando assim: será que você vai conseguir vê-lo, ouvi-lo ou compreendê-lo? Já pensou? É mais ou menos assim. Eu pego um homem da roça, não estudou, nunca, não sabe ler, não sabe escrever. E aí ele tem um problema, por exemplo, ele tem um problema nos neurônios, no cérebro dele. Aí levam ele no neurologista. Primeiro ele vai demorar quase 6 meses para pronunciar neurologista. Quase 6 meses. Aí eu falo assim para ele. Ele fala, mas ele queria ir num super doutor, então levar direto no especialista, neurologista. Aí o neurologista chamou, eu vou explicar o quadro do senhor, e explica cientificamente para ele. Fico olhando aquele homem pensando, o que eu vim fazer aqui mesmo, hein? Antes do médico terminar de explicar o problema dele, o homem vai pensar assim, será que eu estou dormindo? Será que isso aqui, o que é que ele está falando? É português? É inglês? É isso. Você chamou alguém de uma elevada estirpe de evolução para falar com você em alguns problemas muito simples. Compreender? Por isso é que existe o nosso benfeitor. É aquele mais perto das nossas evoluções, que compreende os nossos problemas, porque um dia também teve muitos problemas e compreende, não evoluiu tanto, não está tão distante de nós. Para que a gente não fique falando das coisas pequenas que nos preocupam no mundo, com quem vai nos responder coisas gigantescas que nós não vamos entender. Sabe, o que eu estou falando assim é mais ou menos isso. Quando você lê o livro dos Espíritos, e você vai ler o livro dos Espíritos com uma visão ainda bem mais simples, você chega a pensar
radicalmente que está errado o Livro dos Espíritos. Não é possível aquilo ali ser assim. Porque eu posso dar um monte de exemplos na Umbanda, na Quimbanda, um monte de religiões aí que vão falar contra o Espiritismo. Por exemplo, perguntaram para Kardec se talismã tem algum efeito em um espírito. Ele disse, não, nenhum. Os espíritos, nenhum. A não ser as crenças que cada um guarda a respeito deles. Olha só, mas eu sou uma pessoa simples, lendo um bandista, uma pessoa mais simples. Ah, isso é mentira. Isso aqui é mentira. Mandaram, fulano e tal mandou pôr um talismã aqui para me proteger. Ora, como que não? Para não entrar tal coisa na minha casa? Como que não tem? Kardec está falando aqui que isso aí não tem nada, nenhum efeito. Tá vendo como Kardec conversava com espíritos de elevações, de altíssimas elevações. E eles respondiam, tentando ser mais próximo de nós, mas mesmo mais próximo, ficava muito longe. Porque eles estão falando a pura verdade. Nenhum espírito sofre nenhuma influência de qualquer talismã da Terra. Como que não? Se eu mostrar a cruz para um espírito que não acredita, que não quer aceitar Deus, tem hora, ele vai ter medo. Ele tem medo da cruz porque ele acredita que ele tem medo. Ensinaram ele a ter medo. Mas se ele duvidar, ele pega a cruz e pendura nele. Só ele querer duvidar. Todos os nossos limites como espírito somos nós que temos. São nossas crenças. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos da Terra. Não há nada na Terra que nos prenda. Não há nada na Terra que nos atinja. A não ser que nós acreditemos e nos permitamos. Atinge em nível espiritual. No corpo atinge. Óbvio, aí é matéria com matéria. Se eu sofro por alguma coisa, é porque eu não aprendi a viver sem. Ou viver com aquela determinada coisa. Só. Mas nem todo mundo sofre. É só eu pensar isso. Há alguma coisa que toda a humanidade acredita? Não tem. Porque depende de cada um. É isso que os espíritos estão falando. Só que ele está falando lá de cima, numa evolução tão grande, que ele está dizendo, por exemplo, nós aqui, nada da Terra nos intimida, nada da Terra nos provoca qualquer coisa, ninguém nos aprisiona, nenhuma vestimenta nos causa isso ou aquilo, nenhuma imagem nos envaidece. É isso que ele está falando, no nível que eles estão. Mas eu que estou lendo, tenho o máximo de uma experiência com alguns espíritos presos ao mundo material. Eles morreram, são guias, mas ainda estão lidando com as forças dos seus apegos, dos seus vícios, da materialidade, da psicosfera materializada. Então, para essa atmosfera materializada, quando eu morrer, que também estou nesse nível, eu saio da matéria e me encontro no plano espiritual, mas ainda no mundo espiritual, numa psicosfera materializada. E aí, então, eu vou ver espíritos viciados em cigarros, obsediando as pessoas a fumar, vinculadas a pessoas que bebem, usam droga, eu estou vendo. Aí eu falo assim, então o espírito, como é que o livro dos espíritos falou que o espírito não precisa de nada na Terra? Está aqui, olha lá, está viciado. Ele está viciado porque ele quer. E a pergunta é, por que você não está? Se é para um, é para todos. Se não é, não é. O que é para um e não é para outro é porque esse um quer. Porque se é regra, é regra. Se não, é forma de viver. Ponto de vista. Opinião. Crença. É isso que nós precisamos entender. Então agora eu volto a ler o Livro dos Espíritos, tentando alcançar a resposta dos Espíritos no nível mais alto. Esqueço a Terra. Eu não estou vendo um Espírito qualquer me respondendo. Eu estou vendo um Espírito que nem a muitos deles nem na Terra reencarnou mais. Imagina Jesus responder uma coisa para nós. Meu Deus, é muito longe. Por isso que ele nem respondeu.
pediu a uma falange de espíritos para responder essas nossas questões. É tão complicado a gente entender que o livro dos Espíritos teve que ser, para ser ditado na Terra, tiveram que escolher espíritos elites evoluídas, mas ligadas com lembranças da Terra, do nosso planeta. Somente do nosso planeta. Porque vamos supor que ele pegasse um espírito ligado a Marte, evoluído a Marte. Chegado aqui, ele não ia conseguir responder nada, porque ele não tem nada disso. É tudo diferente. Imagina se a cruz dele, por exemplo, aquela cruzinha, vai ser a cruz do marciano. Vai, não sei o que é isso. Qual como lá no meu planeta a cruz é torta, assim, por exemplo. Então é uma bola. Ou então uma esmeralda. Sei lá como é que é. O símbolo deles é diferente dos nossos símbolos. A língua é diferente. Exatamente, ela fala, no Evangelho a gente encontra, por exemplo, castigo, pune. Essas palavras que mesmo os espíritos escolhidos para compor a falange de espíritos verdade, para dar a comunicação a Kardec, eles também traziam algumas, na ideia de se fazer compreender, eles trouxeram ideias da época deles e não da nossa. Então eles traziam, por exemplo, na época deles, a palavra punição, castigo, era vista de maneira diferente. Que depois de um tempo passou. Então, lá, Deus pune, está lá no Evangelho, Deus pune. Porque fulano falou, e Deus irá punir no momento certo, no oportuno, não sei o quê. Não, gente, é importante eu entender que a nossa comunicação é muito falha, nós somos pobres na nossa linguajar, é muito pobre, por mais gramática que existe. Uma palavra tem vários sentidos e ela muda o sentido de acordo com a história, né? Por exemplo, velho, se eu falasse há um tempo atrás, e aí, velho? Nossa, respeita, uma pessoa de idade. Hoje, velho é qualquer pessoa. E aí, velho? É velho jovem, velho novo, velho, virou uma coisa, hábito de usar. Então, se de repente eu escrevo, hoje, eu sou um espírito, guto mesmo, e o velho veio até mim, era velho, tá aqui, tá vendo? Não, mas esse velho do ano de 2025 não é o velho, é velho. Ah, entendeu? Então até tudo evolui no pensamento, inclusive o pensamento evolui, a linguagem evolui, a comunicação evolui, o entendimento evolui. E nós esquecemos disso. Então, quando eu leio o livro dos Espíritos, eu tenho que ler todos os ensinamentos com muito cuidado. Tentar fazer uma oração e sair desse planeta. Falar, olha, eu não posso fazer um entendimento pequeno, porque o que ele está me ensinando é grande. Eu posso, muitas vezes eu vou ainda só entender o pequeno. Tá certo? Por isso que é bom fazer o estudo em grupo. E aí nós vamos continuar a nossa leitura. Então você vai ser obrigado a expor para o grande emissário celestial o motivo da sua requisição. Por que você chamou Pedro? E ele diz assim, faltando no bom senso, a palavra é, será que você vai ouvi-lo, vê-lo, compreendê-lo? Quem de nós, ele vai fazer uma pergunta, quem de nós responderá afirmativamente? Eu não responderia. Talvez o que Pedro vai falar do meu problema, vamos supor que eu vou falar um problema para ele, para Pedro, para um homem que aceitou morrer na cruz, de cabeça para baixo, por Jesus. Eu vou chamá-lo para ele resolver um problema para mim? Por exemplo, que meu filho não aceita eu ir no centro espírita. Eu estou falando isso para um espírito que aceitou perder a vida dele de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer na cruz como Jesus. Olha o grau dele, é o meu. Compreendeu?
Olha a resposta dele. Vamos supor que ele desse assim: primeiro Cristo, buscai primeiramente o reino do céu e todas as coisas seriam acrescentadas. Eu entendi isso. Pedro, esquece o que eu estou falando. Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou falando, meu filho não está deixando eu ir no centro espírita. O que você acha disso? Está entendendo? Parece assim. E ele vai falar. Ele vai responder, só que eu não vou entender. Porque o que ele tem uma visão de doação pelo Cristo, isso não existe na vida dele. Eu acho que ele nunca. Está para ver a primeira vez que ele encontrou alguém sendo impedido de servir. Não serviu nem a vida dele. E aí ele diz assim: afirmativo. Teremos assim suficientemente audácia, olha só, audácia de invocar o sublime Cefas, que é o nome verdadeiro de Pedro, né? Cefas, não é Pedro, tá bom? Então, e olha como Emmanuel dá o nome verdadeiro dele para nós, para mostrar assim como ele conhece um pouco assim sobre Pedro, né? Porque para nós chamá-lo, nós já chamaria o Pedro, né? Vê que a gente já não conhece tanto ele, porque senão chamaria de Cefas. Então ele diz assim: suficiente audácia de invocar o sublime Cefas. Emmanuel falando se ele é sublime, tão somente para ouvi-lo falar. Está falando assim, meu Deus, então, só para ele vir falar. Gente. Então ele está falando de pensar, será que nós não estamos pedindo coisas simples para grandes personalidades? Não estamos perdendo esse senso de que, por exemplo, eu estou querendo falar com o presidente da República determinados assuntos muito simples, que numa hierarquia, se na Terra tem hierarquias, no mundo espiritual, na parte do bem, uma hierarquia gigantesca. E sem nós levarmos essas considerações, por quê? Porque nós temos uma ideia de que tudo que é bom, toda pessoa que é bom faz qualquer coisa. Mas também, gente, a gente tem que lembrar que esses espíritos são atarefadíssimos. E é por isso que mesmo quando eu invoco Bezerra de Menezes, Pedro, ou quem quer que seja, vem a falange deles. E muitas vezes ele pessoalmente não vem. Que muita gente não comenta. Por quê? Bezerra não esteve aqui? Não, veio a falange. Espíritos que agem igual a Bezerra, que agiriam igual a Bezerra naquela situação. Por que o Bezerra tem que vir? E é por isso que eu sou muito assim de... os anos que eu tenho vendo os espíritos, eu tive poucas vezes a honra de ver essas entidades que muitos veem o tempo todo. Invoca a falange de Bezerra, e Bezerra esteve aqui. Você viu? Meu Deus, ele veio aqui, veio. Ele tem uma falange. Uma falange. Às vezes que eu vi, ele não estava. Eu não vi o homem. Pela contrário, via a mulher. E nem homem era. Era da falange do espírito. Que faria igualzinho se Bezerra estivesse aqui presente. Porque essas entidades, eles não são centralizadoras. Eles distribuem. Francisco de Assis, nossa, tem bastante mulheres na corrente de Francisco de Assis. E nunca vi Francisco de Assis. Então, é importante nós entendermos que esses espíritos, eles sempre nos socorrem, mas que a gente se prepare, também faça a nossa parte, a nossa reforma íntima, a gente se desenvolva, se esforce para merecer, mais uma vez, reforçando as palestras, de merecer esse encontro. Ou, eu vou dizer uma coisa assim, a humildade nos faz, não é solicitá-los a presença. A humildade nos faz conversar com o nosso benfeitor.
e pedir a Ele, se possível, que Ele faça esse intercâmbio por nós, se for o nosso merecimento. Então, nosso benfeitor fará esse papel, porque esse é o papel do nosso benfeitor. Pedir por nós, quando ele mesmo pode fazer. Muitas vezes eu estou falando isso e ele fala assim, não, Guto, essa parte, eu não vou não incomodar ele, eu mesmo vou te ajudar, vou te falar algumas coisas. E aí muitas vezes a gente fala, não, mas você não, eu quero Francisco de Assis. Às vezes é mais nosso ego, de querer dar nome, de querer buscar referências para pedir ajuda. Não, o bem, ele é ouvido e é respondido quase que imediatamente, de acordo com o grau de quem pede, sem você precisar citar nome. Reinaldo e outros benfeitores, o Dr. Henrique, Gervásio, de vez em quando fala assim, ó, se precisar me chama. E aí eu falo assim, ué, Reinaldo, você está pedindo para te chamar? Porque está me dando a vez de trabalhar, né? Eu não sou tão evoluída assim, de abrir um monte de uma corrente Reinaldo, uma corrente Gervásio, uma corrente... Não. Então, se me conhece e quer e me chama pelo nome, eu vou, né? Eu faço um trabalho, me dá a oportunidade de fazer o bem e tudo mais. Assim. Então, essas entidades, elas estão autorizando serem chamadas por elas, para elas chamam, e elas vão. Mas já vi também outros irem em nome do Reinaldo, do Gervásio. Esses espíritos são os benfeitores da nossa casa, tá certo?